Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos ao mais um ATPC Ciências da Natureza. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma boa tarde de trabalho. Meu nome é Marcelo Duarte, estou PCNP de Biologia na diretoria. Grande abraço. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vanderlei, estou como PCNP de Matemática. Estamos aí, novamente juntos para mais uma tarde de ATPC. Até mais, passa a palavra. Olá, boa tarde, sou a professora Rosimeire, de Ciências, estou como PCNP também de Ciências, e sejam todos muito bem-vindos, um ATPC para nós. Olá, pessoal, boa tarde, sou Ronaldo, estou como PCNP de Física da Diretoria de Ensino. É um prazer novamente estar conversando com vocês. Esperamos que tenham uma tarde aí de bom aprendizado para todos. Passo a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gerson, PCNP de Química. Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui na nossa reunião semanal e esperamos que a reunião possa contribuir com o trabalho de vocês nas escolas. Passo a palavra. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso ATPC de hoje. Sou a professora Mariana, estou como PCNP de Matemática e espero que esse momento seja bastante produtivo para vocês. Então, vamos para a nossa pauta de hoje. Então, vamos começar com a devolutiva, tá? Referente ao ATPC da semana passada. Vamos ter uma convidada que vai falar sobre a plataforma Dragon Learn. Vamos falar sobre sala de aula invertida, rotação por estações de aprendizagem e no final teremos a nossa avaliação do ATPC. Então, como devolutiva, nós tivemos essa nuvem de palavras, tá? Então, agradecemos sempre o retorno de vocês. Semana passada tivemos alguns contratempos, alguns probleminhas técnicos, mas estamos sempre aqui em busca para trazer o melhor para vocês, tá? Muito obrigada aí por esse feedback. Tivemos 249 participantes que nos avaliaram, tá? Sendo que 53 professores foram da disciplina de Ciências, 41 de Biologia, 43 de Física, 47 de Química, 119 de Matemática, 25 de Tecnologia, 19 Projeto de Vida e 31 de Eletivas. Então, na semana passada, fizemos um quiz, utilizando o Mentimeter, para avaliarmos os conhecimentos prévios sobre essas metodologias ativas que vamos abordar hoje. Aproveitando esse momento, a gente gostaria também de agradecer a todos os professores que deram retorno positivo sobre a ferramenta Mentimeter, que conseguiram utilizar e que deu super certo, tá? Obrigadão aí pelo retorno de vocês. Então, no quiz fizemos quatro perguntas. A primeira era assim, metodologia de aprendizagem que os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ligado à sua vida fora da escola. 122 professores participaram e a maioria acertou, tá? Colocaram aprendizagem baseada em projetos. A segunda pergunta foi: para contemplar as diferentes formas de aprender, podemos lançar mão de uma metodologia do ensino híbrido, a técnica D. A maioria colocou sala de aula invertida, e na verdade era rotação por estações. A terceira pergunta, 152 pessoas responderam, tá? Então, modelo de ensino no qual os alunos estudam os conteúdos previamente em casa, por meio de materiais digitais, e posteriormente socializam com um grupo. Então, 155 professores responderam e 83 acertaram, que foram a maioria, responderam sala de aula invertida.
E a última pergunta é conhecida também como aprendizagem por pares, está centrada no conhecimento na construção a partir da interação entre alunos. 146 professores responderam e a maioria acertou, 98, né? Que é P2P, a resposta correta. Então, na nossa avaliação, pedimos para que deixassem uma sugestão para aprofundarmos nesse ATPC, né? A sugestão sobre as metodologias ativas. E o resultado foi esse aí. Então, em primeiro lugar, ficou sala de aula invertida, com 32,5%. Em segundo lugar, rotação por estações de aprendizagem, com 16,5%. E em terceiro lugar, ficou gamificação, com 15,7%. Tá? Então, vamos começar por gamificação. Então, convidaremos a Mariana, tá? Minha xará, para falar um pouco sobre essa plataforma maravilhosa que muitos já conhecem, né? Então, a gente fez esse convite, queria agradecer já a participação e que aceitaram esse convite para a gente. Mariana, tá aí? Tá escutando? Oi, tô sim. Fique à vontade, tá? Passa a palavra para você. Queria agradecer a oportunidade aqui de apresentar para vocês da DE de São Vicente. Eu sou a Mariana, eu represento aqui a Dragon Learn, e nesses mais ou menos assim 15, 20 minutos eu vou tentar passar para vocês o que é a Dragon Learn, e caso vocês tenham dúvidas, vai mandando as perguntas aí no chat, que aí no final eu tiro um tempinho para responder para vocês. Bom, eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui com vocês. Obrigada, Mariana. Bom, então, como eu falei, a Dragon Learn, ela é uma plataforma de ensino. A gente tem, principalmente, o curso de matemática, então, alinhado aí com a TPC de hoje, o nosso principal curso é o de matemática. E a gente também tem inglês e algumas competições. Então, assim, a matemática, especificamente, a gente aborda de duas maneiras. A gente tem o curso de matemática, que ele é aquele curso alinhado com a BNCC, que fica aberto aí durante o ano inteiro para o aluno desenvolver as atividades que está vendo na sala de aula. E tem também as competições. As competições, elas têm uma periodicidade definida durante o ano. E o intuito da competição é fazer com que o aluno enxergue outras habilidades de matemática. Tem as competições, né? Que a ideia das competições é testar mais a parte de raciocínio lógico, espacial, é instigar mais que o aluno pense e resolva esses desafios. Bom, a gente está com a competição esse ano internacional, a BricsMath.com, e os alunos, eles a gente tem 3 fases da competição. A navegação teste da BricsMath.com+, a gente está com ela aberta, a gente acabou prorrogando a data até dia 31 de agosto, e aí depois a gente vai fazer mais uma navegação teste, onde os alunos, eles entram e resolvem os exercícios que eles querem resolver, assim, quantas vezes eles quiserem e precisarem, sem limite de tempo. E aí a última fase é a navegação oficial. Então, assim, na navegação oficial é onde o aluno ele tem que resolver um bloquinho de questões durante 60 minutos corridos. Então, ali é onde ele vai estar sendo avaliado e vai ter uma pontuação final para ele ganhar o certificado. Na Dragon, a gente tem uma trajetória individual de aprendizagem para cada um dos alunos. Então, por exemplo, quando eles entram, todos eles começam no mesmo exercício. O aluno que tem mais facilidade, ele vai resolvendo esses exercícios até chegar no 100% do curso. Quando o aluno ele tem dificuldade, quando ele erra o exercício, a própria plataforma já mostra para o aluno que ele errou, então não precisa que o professor corrija o aluno. E aí, outros exercícios vão sendo colocados para os alunos. Então, exercícios de reforço para que ele consiga entender o conceito que está sendo trabalhado. Então, ele segue uma outra plataforma e ele também vai chegar no 100% do curso, igual o aluno que tem mais facilidade. Então, a gente trabalha muito com progresso dentro da plataforma.
para ilustrar a nossa tecnologia, a gente usa uma inteligência artificial que para construir essa trajetória, e olha que interessante que a gente teve de resultado, né? Então, assim, se um professor de matemática ou se algum especialista em matemática for resolver uma parte do curso do segundo ano, o tempo mínimo que ele consegue resolver o curso é em 2 horas. O aluno, em média, então aquele aluno mediano que tem algumas dificuldades, mas de maneira geral ele é um bom aluno, para resolver essa mesma parte do curso ele demora em média 11 horas. E aí aquele aluno que tem aquela dificuldade maior, então aquele que erra bastante, que precisa reforçar os conceitos, ele demora em média 125 horas para resolver a mesma parte do curso. Então, assim, o site, ele identifica muito bem as dificuldades dos alunos para que ele possa trabalhar e sanar essas deficiências. E o site ele é internacional, então a gente veio inicialmente da Rússia e está aqui no Brasil desde 2017. E existem aí vários países que já estão utilizando. E aqui no Brasil, nesses 3 anos de operação, a gente já tem mais de 150 mil professores utilizando a Dragon Learn, mais de 90 mil responsáveis. E aí a gente tem quase 2 milhões de estudantes cadastrados do Brasil todo. Então, o estado de São Paulo e dos outros estados também. A grande maioria aqui de São Paulo, que sempre foram os nossos parceiros, né? Eu vou mostrar agora para vocês as principais funcionalidades do site, para vocês poderem entender um pouco melhor como que ele funciona. Bom, então o site ele pode ser acessado de qualquer dispositivo com acesso à internet. É só abrir o navegador e digitar dragonlearn.com.br. Caso você ainda não seja cadastrado no site, então, por exemplo, o nosso conteúdo ele é focado em 1º ao 9º ano. Mas tem alguns professores de ensino médio também que acabam usando o conteúdo do 8º e do 9º ano como reforço. Então, caso você ainda não seja cadastrado, você pode clicar aqui no botão de cadastrar-se e escolher a opção professor. Daí você pode usar um e-mail seu, pode ser o e-mail pessoal ou institucional. Então, aqui é o que você mais usa. E ele vai ser o login para vocês entrarem no site no futuro. E cria uma senha. Bom, dos seus dados pessoais, a gente só pede o nome, sobrenome e um número de telefone. E aí a gente já vai para a instituição de ensino. Então, aqui a gente está na região de São Paulo, na cidade São Vicente, ó, já está cadastrada aqui a cidade. E aqui a gente já tem uma lista de escolas pré-definidas. Se você não encontrar a sua escola na lista, clica aqui, ó, não encontrou sua escola. Aí, no caso do tipo de escola, escola estadual, a diretoria é São Vicente? Isso mesmo, Mariana, São Vicente. Ó, São Vicente, então no caso está sem o acento aqui. E aí vocês colocam o nome da escola. Escola de São Vicente, por exemplo. Bom, completou o nome da escola, aí você começa a completar o nome dos seus alunos, né? Então aqui eu vou escolher, por exemplo, o 9º ano, e vou falar que esse 9º ano é para o 1º ensino médio. Então, aqui eu estou cadastrando o ensino médio no 9º ano, para eles poderem usar a plataforma. Bom, digito o nome do aluno. E aí, o próprio site vai gerar um login e uma senha individual para esses alunos. Então, aqui, ó,
o login vai ser o mesmo para todos os alunos. Então, no caso aqui dos meus alunos, todos eles têm o login 31963. E o que muda para cada um deles é a senha. Então, quando vocês passarem essas informações para os alunos de vocês, vocês podem ou enviar uma lista para eles com os logins e senhas, ou vocês podem usar também aqui a opção imprimir login e senha. E aí já é gerado um cartãozinho de convite aqui para o aluno entrar, e também um código de responsável para caso o responsável desse aluno também queira se cadastrar para acompanhar os estudos do filho, né? Então tem essas duas informações para o aluno. Bom, cadastrei minha turma, pronto, já tenho acesso à minha conta e todas as funcionalidades do site. Então aqui na página principal, eu tenho os menus de matemática e o menu de inglês. Aqui a gente deixa disponível também as tarefas das Olimpíadas, das competições anteriores. E quando tem uma competição aberta, fica esse menu aqui, que pode ser direcionado para a competição. Então, a gente está com a BRICS-MES aberta até dia 31 de agosto. E daí vocês podem clicar na BRICS-MES e aí ver as tarefas que estão sendo feitas pelos alunos. Vou entrar aqui na matemática. Então, bom, matemática do 1º até o 6º ano. A gente já colocou no site um conteúdo novo alinhado à BNCC em relação a esses menus. Então, aqui, quando você cadastra uma turma de 6º ano, por exemplo, aparece números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Como a turma é do 9º ano, o que acontece é que, por enquanto, a gente está trabalhando do 7º ao 9º ano para fazer essa reorganização do menu para os conteúdos ficarem mais fáceis de serem acessados por vocês, professores. Então, por exemplo, no 9º ano, eu quero ver o conteúdo de raiz quadrada. Então, eu venho aqui e clico em raiz quadrada. Bom, no caso, o aluno ele tem 4 cartões disponíveis para serem resolvidos sobre raiz. Só que aqui vocês conseguem clicar em qualquer um deles. O aluno não. O aluno é como se fosse um videogame. Ele primeiro precisa passar a fase mais fácil para poder depois passar para as outras fases. Então aqui o aluno ele vai ter disponível esse primeiro cartão. Resolvendo esse, ele abre o próximo. Bom, então, dando só um exemplo aqui para vocês verem como que o site funciona, aqui vocês conseguem ver 4 bolinhas. Então, o que isso significa? Que o aluno que tiver menos dificuldade, ele vai responder pelo menos 4 questões, 4 telas de exercício para terminar esse cartão. Então, eu vou responder aqui. Se o aluno ele responde 100% certo, que foi o meu caso aqui, a bolinha avança para o próximo. Então, aqui ele já dá um exercício um pouco diferente. Então, quando o aluno ele vai fazendo o exercício, ele vai tendo níveis de dificuldades maiores, né? Então, aqui, por exemplo, ele tem que selecionar as malas que são positivas, iguais a zeros ou negativas. Opa! Errei aqui. O que acontece? O site ficou vermelho falando que, ó, essa daqui não é negativa. Então, como tem o menos com menos, ela é positiva. Aí depois ele fica um pouco mais difícil, né? Então, ao invés de ser positiva, iguais a zero e negativa, ele juntou as expressões aqui em não negativas. Então, as que são não negativas eu coloco aqui. E as que são negativas eu coloco aqui. E por que ele fez isso? Porque no último exercício desse cartão, ele dá uma sentença para o aluno
poder responder, né? Então, o número positivo ao quadrado é igual a um número positivo. O número negativo ao quadrado também é um número positivo. E 0 ao quadrado é igual a 0. E daí agora ele junta, ó, o quadrado de qualquer número sempre é um número não negativo. Então ele está mostrando aqui a propriedade de raiz, que o quadrado, a propriedade dos quadrados, que sempre é um número não negativo. Aí o aluno completando esse, ele tem acesso aos próximos. Então, aqui no programa, vocês conseguem ver todos os exercícios. Por quê? Às vezes eu tenho uma turma de 9º ano, mas eles estão muito defasados no conhecimento. Poxa, vou dar uma olhada no de 8º ano, porque talvez aqui a do 8º ano seja mais adequado para essa turma, e aí eu posso mudar a minha turma para o 8º ano. No menu de estatísticas é onde vocês têm acesso às estatísticas gerais dos alunos. Então, por exemplo, quando eles começarem a resolver os exercícios, vai ter aqui o progresso deles, quando foi a última vez que eles acessaram e quais foram os exercícios que eles completaram, né? Então, essas outras bolinhas, elas vão ficando verdes ou azulzinhas quando eles estão fazendo o exercício. E clicando em cima de um aluno, vocês conseguem ver as estatísticas individuais. Então, aqui vai mostrar exatamente todos os exercícios que o aluno fez. E não só isso, mas vai mostrar o número de acertos, o número de erros, o tempo que eles demoraram para fazer os exercícios. Então, são estatísticas bem completas. E a última aba do menu aqui é a aba Trabalho. Então, no trabalho, vocês podem atribuir trabalho para os alunos. Isso aqui é uma ferramenta, acho que das mais importantes que a gente tem, porque a gente viu que tem muitas escolas que usavam o trabalho como uma forma de passar o conteúdo para aquele aluno que faltou. Então, você pode ou selecionar todos os alunos, ou selecionar só um aluno aqui da lista. E também, muitas outras escolas usaram a Dragon Learn como uma das ações do MMR, né? Então, eles viam que os alunos têm alguma dificuldade X durante as avaliações, né, das AAPs. Poxa, a turma inteira está com essa dificuldade, então eu posso vir aqui no trabalho, escolher todos os alunos e falar, como eles foram mal lá na AP, no assunto de polinômios do 2º grau, então eu vou escolher aqui os tópicos de polinômios para passar para esses alunos. E aí aqui na confirmação vocês podem escolher a data de início, quantos dias vocês querem que os alunos resolvam. Então, por exemplo, vou deixar 1 semana para eles resolverem esse exercício de polinômios. E aqui é muito importante, se você quer que eles resolvam só os exercícios que você passou, bloqueia todos os outros conteúdos. Então, o aluno que entrar, esses alunos dessa turma, eles vão ter que resolver primeiro esse trabalho que você passou. Terminando o trabalho, eles vão ter acesso aos outros conteúdos da Dragon Learn. Então, aqui, quando vocês passarem tarefa, bloqueiem os outros exercícios. E aqui vocês conseguem ver as estatísticas da tarefa, né? Então, quando eles fizerem, os quadradinhos eles vão ficando coloridos aqui. Bom, então o menu de matemática e o de inglês são iguais, aqui da página principal. E uma última funcionalidade que eu vou mostrar aqui é o de minhas turmas. Então, no menu das minhas turmas é onde vocês gerenciam a turma de vocês. Clicando aqui no primeiro EM, lembra que eu falei que o 9º ano, eu estou usando o conteúdo do 9º ano, mas talvez seja interessante usar o do 8º, porque eles estão com uma deficiência de aprendizagem. Então, eu posso mudar aqui a turma para o 8º ano, então todo mundo vai ter acesso ao 8º ano. Se precisar acrescentar mais alunos, só digitar o nome e o sobrenome, que o site já vai dar um login e senha. E não tem um número máximo ou um número mínimo de turmas, né? Então, se você quiser criar uma turma, por exemplo,
de 7º ano, chamado reforço, com aquele aluno que, assim, tem muita dificuldade de aprendizagem, que tem muita deficiência, que ele não está acompanhando a turma, aí você coloca, no caso, só esse aluno aqui e compartilha com ele esse login e essa senha, tá? Eu acho que, assim, de maneira geral, no tempo que a gente tem agora, foi uma apresentação, assim, das principais funcionalidades. Eu não sei se chegou alguma mensagem aqui de dúvidas, mas se vocês tiverem dúvida, eu fico disponível. E, além disso, eu vou deixar também o meu contato. Então, caso vocês precisem entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. E o meu telefone também, que tem o WhatsApp. Então, eu fico Mariana, aqui disponível para o suporte. Oi. Adriana, a gente eu não vi pergunta no chat, mas tem uma professora com a mão levantada, a Maria Alexandra, não sei se ainda ela quer fazer alguma pergunta. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Você já respondeu a minha pergunta. A minha dúvida era com relação ao assunto. Por exemplo, eu trabalho com a turma do 8º ano e às vezes tem um assunto que está no 7º ano. Então, eu tenho que ir lá nas minhas turmas para alterar isso, né? Isso, alterando nas minhas turmas, você consegue alterar do 8º ano para o 7º. Infelizmente, a gente ainda não tem essa funcionalidade de estar cadastrado no 8º e passar a atividade do 7º sem mudar a turma. Então, no caso, teria que mudar a turma para poder fazer as atividades do 7º. E aí depois volta novamente se eu quiser usar o 8º, né? Tá bom. Isso, volta para o 8º. Obrigada. De nada. Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. Como a nossa TPC, a parte da Dragon Learn, a gente deixou só um slide preparado. Você tem algum tutorial, alguma coisa que você vai nos enviar depois para que a gente acrescente no material de hoje? Tenho sim, eu tenho vários tutoriais em PDF e em vídeo, então eu já vou deixar disponível aqui no chat os vídeos. Então, nos vídeos tem lá sobre a Dragon Learn, como se cadastrar, o processo de cadastro, todas as funcionalidades do site do professor também. E, além disso, tem os PDFs que eu posso mandar para vocês depois. Então, caso vocês tenham um e-mail que vocês possam disponibilizar, eu mando os PDFs para vocês repassarem aí para todos os professores. Ah, perfeito. Mas acho que só os eu não sei se já está mais que perfeito. Tá. Eu acabei de mandar aqui no chat, então não sei se vocês conseguem copiar e colar para deixar salvo para depois, mas caso vocês não consigam copiar e colar, a gente tem um canal do YouTube, chama Dragon Learn Brasil, é onde estão disponíveis todos esses vídeos. Mariana, uma professora de outra área me perguntou, do inglês também é a mesma coisa para o de matemática, pode acessar, ela pode indicar os alunos lá para fazer o trabalho. Isso. Pelo tempo eu acabei não acessando de inglês, mas a gente tem disponível em inglês da mesma forma, né, do 1º ao 9º ano. E para os professores de outras matérias, os alunos eles têm acesso a um jogo de futebol. Nesse jogo de futebol, a gente coloca meio que questões de questão de diversas áreas, né, de conhecimentos gerais. E aí tem algumas áreas que são biologia, ciências, geografia, história. Então tem essas perguntas a mais aí para eles. Então, caso vocês queiram se cadastrar, não sei se tem também outros professores de outras matérias, mas caso vocês queiram se cadastrar, dá uma olhada e incentiva os alunos de vocês a usarem o jogo de futebol. Atualmente, o jogo de futebol ele está suspenso, mas logo mais ele vai voltar para o site. Então, a gente tem esse jogo de futebol a mais aí para os alunos. Perguntaram aqui no chat sobre química. Isso. Química, estão perguntando se vai ser ampliado para o ensino médio também. Tá, química a gente não tem. O máximo que a gente tem são questões de matemática que abordam
outras matérias, então, às vezes, na questão de gráficos, de interpretação de dados, acaba tendo um pouco das outras matérias, mas a gente não tem química especificamente, então a gente fica devendo aí para vocês a química, e a gente ainda não tem projeto de ampliar para o ensino médio. Então, por enquanto, o pessoal do ensino médio está usando a Dragon com o conteúdo do ensino fundamental, somente as Olimpíadas, o conteúdo das Olimpíadas, que são aqueles exercícios de raciocínio, de lógica, que o ensino médio pode fazer também. Então, se vocês quiserem se cadastrar e passar para os alunos, eles podem participar da BRICS-MES, mas conteúdo curricular mesmo ainda não tem do ensino médio. Tá? Professora Sueli Hermógenes, está com a mão levantada. Vai falar, professora. Aqui é a professora Helena, que está com a mão levantada. Posso fazer a pergunta? Pode. Uhum. Mariana, eu queria saber se vocês têm uma previsão, eu sou professora de biologia, e eu queria saber se vocês têm uma previsão de quando esse conteúdo, né, que é o jogo de futebol que você falou, né, quando que ele vai entrar, assim, no site para a gente poder também utilizar o curso. Tá. No caso do jogo de futebol, a gente tirou ele temporariamente do site para poder incentivar os alunos a usarem as Olimpíadas. Eu posso voltar assim com o jogo de futebol, talvez assim na semana que vem, na outra, já que a gente já teve um período bom de Olimpíadas, então logo mais ele já vai estar disponível, tá? Então, assim, nas próximas semanas ele já fica disponível aí para os alunos. Muito obrigada, Mariana. De nada. Não temos mais perguntas e ninguém está com a mão levantada. Eu tenho uma pergunta para fazer, só pode ser, Ronaldo? Pode fazer. No caso do ensino médio, a gente poderia usar o Dragon para as aulas de nivelamento, não é? Por exemplo, pode sim, professor. Porque a gente usa muito... Você pode usar ela para fazer resgate das habilidades estruturantes, para fazer nivelamento. Porque nas aulas de nivelamento a gente trabalha muito com conceitos do ensino fundamental na parte de potenciação, radiação e essas coisas. Uhum. E aí tem o currículo do Dragon, não tem? Sim. Tem sim. Tá ok, então. Obrigado. Só essa a minha dúvida. Nada. Vanderlei? Acho que está tudo ok, né? Ninguém mais tem nenhuma questão. A gente queria agradecer muito a Mariana, tá? Pela participação. Acho que foi, assim, bem esclarecedora, né? Tanto é que você vê que não teve muitas dúvidas. Então, parabéns aí, tá? Muito obrigado pela colaboração e a parceria. Imagina, eu que agradeço. Sempre que precisarem, eu fico disponível. Passei meus contatos, então, assim, qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida que surgir, às vezes quando vocês estiverem fazendo cadastro, ou quando vocês estiverem usando o site, pode mandar mensagem, que a gente responde aí o mais rápido possível, tá bom? Perfeito, obrigado. Obrigada. A equipe aqui agradeço, tá bom? Tá, obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho agora da sala de aula invertida. Por favor. O que vem a ser a sala de aula invertida? Bom, o nome já sugere, né, o que realmente vai acontecer. Essa metodologia consiste na inversão de ações que ocorrem em sala de aula e fora dela. Então, isso já dá para a gente trazer para o nosso momento atual, né? Considera as discussões de assimilação e a compreensão dos conteúdos, atividades práticas, simulações e testes, com objetivos centrais, protagonizados pelo estudante em sala de aula na presença do professor, enquanto mediador do processo. Então, coisa acontece, né, na perspectiva que o aluno é o protagonista
e o professor age como um mediador, né? Ele vai só dando um incremento na situação, vai dando uma temperada, vamos dizer assim, né? Vai dando uma direcionada nas ações. Por favor, o próximo. Já a transmissão dos conhecimentos, quer dizer, a parte teórica, passaria a ocorrer preferencialmente fora da sala de aula. Quer dizer, entendam que a coisa acontece antes da aula, né? Ela acontece fora da sala de aula, ela acontece antes da aula acontecer. Neste caso, os materiais devem ser disponibilizados com antecedência para que os estudantes acessem, leiam e possam conhecer e entender melhor os conteúdos propostos. Então, vejam bem, é bem interessante, né? Porque você manda o material para o aluno antes, ele estuda, e vejam só, né, que se nós pararmos para analisar friamente, o nosso aluno já tem o material físico dele, né? Então, a gente consegue naturalmente se utilizar dessa metodologia, né? Talvez esse momento que nós estejamos vivendo seja propício exatamente para a gente indiretamente colocar essa metodologia em prática. Por favor, próximo. O papel do professor. Como eu já falei anteriormente, ele passa a mediar, a orientar as discussões, mas ele não vai ser mais o proponente da discussão. Ele vai apenas mediar a discussão. E, obviamente, em determinados momentos, o clima vai se arrefecer, né? Vai dar uma esfriada na discussão, o professor vai lá e mais uma pitadinha. Gente, e se fizesse isso? Se acontecesse assim? Né? Então, é esse o papel do professor, mediador do processo. Pode falar, pode passar, por favor. Aqui, agora o professor pode dedicar o seu tempo de sala de aula na presença dos estudantes, para consolidar conhecimentos, para orientá-los, esclarecer as dúvidas e apoiá-lo no desenvolvimento do aprendizado. E esse fundamento é o Berretz, né, em 2012. Então, vejam que isso a literatura é bem recente, né? Que a gente pode se aproximar. Então, portanto, uma estratégia que propõe mudar alguns elementos do ensino presencial, sugerindo uma alternativa à lógica tradicional, que é o pensamento do Berretz. Próximo. Vejam só que a gente começa a quebrar alguns paradigmas, né? Porque o aluno deixa de ser o mero espectador, ele já é um protagonista, e o professor, ele deixa de professar, ele passa a ser um tutor, um orientador, um direcionador do movimento que vai acontecer durante as aulas. E por isso que reitero as minhas falas anteriores, do material chegar com antecedência para o aluno trazer na aula, para a aula, as discussões. Senão o professor vai voltar a ser novamente o propositor. E o objetivo da aula, da sala invertida, da aula invertida, é exatamente esse. O aluno trazer alguns questionamentos e o professor só ir mediando. Próximo, por favor. Mazur, em 2015, ensinar é apenas ajudar o aluno a aprender. Nesse sentido, palestrar conteúdos e conceitos para estudantes ouvintes e passivos pode não ser a melhor forma de ajudar. O estudante ouviu, mas se não foi o suficiente para assimilar e ressignificar os conteúdos, pode não ter aprendido. Então, vejam só, o aluno deixa de ser um mero espectador.
ele passa a ser o ator principal da peça, né, da ação. E é interessante que quando todo mundo se enxerga, talvez seja a grande sacada, seja aí, onde todo mundo enxerga o seu papel. E isso é muito importante a gente deixar claro para o aluno. Quando a gente fala que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de paradigma para todo mundo, para a escola como um todo, né? Para a educação como um todo. Porque o aluno também tem que se sentir pertencido, né? Fazer parte ter o sentimento de pertença, pertencer a tudo isso. E o estudante, o aluno, perceber que ele está estudando para ele. É ele que tem que aprender, né? O que ele quer aprender, para que ele quer aprender. Então, acho que quando Mazur traz essa mudança de paradigma, é não só a mudança de paradigma na perspectiva do professor, mas também na perspectiva do aluno. Próximo, por favor. Aprender é inerente ao estudante, e é difícil avaliar quanto o professor pode realmente auxiliar o estudante nesse processo. Em particular, Traz Pereira, 2010. Essa é uma questão que evidencia a necessidade de um planejamento prévio das unidades de aprendizagem, bem como os tempos e espaços necessários para cada atividade. Bom, isso nós aqui, né, graças a Deus, a gente tem o privilégio de ter o material pré-pronto, né? Então, o professor só acrescenta o material que ele julga mais pertinente e vai melhorando as suas aulas. Então, acho que nessa questão que a gente traz como mudança de paradigma, esse paradigma a gente já conseguiu quebrar, né? O professor prepara, já tem uma coisa pré para levar para dentro da sala de aula. Próximo, por favor. As atividades do professor fora da sala de aula poderão, a partir desse planejamento, ser maiores e mais importantes do que aquelas realizadas em sala de aula. No âmbito das atividades extraclasse do professor, a elaboração e detalhamento do plano de aula deve ser uma das suas prioridades. Virou um trava-língua. Então, é isso, né? O professor leva para dentro da sala de aula e traz as discussões com o arcabouço que o aluno vai deixando durante a aula. E ele tem, como ele preparou, e o professor, obviamente, preparou com uma intencionalidade, isso é transmitido tranquilamente. Próximo, por favor. Como eu já disse, né, o professor já prepara os materiais. E, obviamente, a gente já tem o material na mão do aluno. E agora, nós também, nesse momento, remotamente, o material chega com maior antecedência. Está tendo que chegar, né, com maior antecedência na mão do aluno, para que o tema seja bem explorado durante as discussões. Próximo. Bom, pessoal, dar continuidade aqui ao assunto. Então, nós estamos trazendo para vocês aí essa teoria, né, da sala de aula invertida. Então, nós vimos aí que se trata de uma ação em que o professor, ele sai do palco ali como um mero transmissor de conhecimento e ele, então, vai fazer com que o aluno, né, pesquise e estude com antecedência e traga para a sala de aula as discussões que o professor, então, vai passar a mediar. Então, como bem disse o Marcelo aí nas apresentações anteriores, exige, né, é um tipo de modalidade que vai exigir muitas quebras de paradigmas. Então,
A partir de agora, a gente vai mostrar para vocês, cientificamente, né, onde que se pauta a ideia da sala de aula invertida, né, e quais são as ações sugeridas para que ela aconteça e dê certo. Então, a gente vai ver uma figura no próximo slide, né, em que ela faz aí uma relação, né, entre o método convencional e a sala de aula invertida. Então, veja aí, ó, nós temos aí 2 ambientes, a sala de aula e outros espaços que normalmente sejam os espaços fora de sala de aula, onde o aluno possa dar continuidade aos seus estudos, normalmente a própria casa deles, né? E os métodos ali. Então, numa sala de aula tradicional, olha lá, aluno, né, sentado atrás de aluno, bonitinho. O que ocorre? Ocorre o quê? A transmissão de informação e conhecimento, é aquela ideia que o aluno senta na carteira e fica esperando que o professor vai passar para ele, e nesse sentido o professor, ele tem o papel de ser um palestrante, e o estudante, ele é passivo, né? Ele fica ali à mercê desse conhecimento que vai chegar até ele. Fora da sala de aula, né, para os outros espaços, o que normalmente é a ação do professor. Ele vai pedir para que o aluno faça exercícios em casa, faça algum projeto, algum trabalho, né, e solução de problemas. Então, via de regra, é o que acontece. Bom, qual é, então, a proposta, né, na sala de aula invertida? Dentro da sala de aula, vai ser um espaço para debates, para realização de projetos, para realização de simulações, trabalhos em grupos. Então, veja, os trabalhos que eram feitos fora, né, trazido para o momento da aula, solução de problemas, né, e o estudante, ele é ativo. E o que vai para fora, né, para os outros espaços fora da sala de aula? As leituras prévias, vídeos, pesquisas e buscas de materiais alternativos. Pode passar, por favor? Bom, como que fica, né, o fluxo de ações dentro da modalidade da sala de aula invertida? Então, veja, esse primeiro desenho aí, essa imagem mostra o quê? Que nós temos de 2 a 7 dias antes da aula, o professor tem todo um trabalho de preparação, onde ele vai definir, descrever, listar, explicar, vai buscar a autonomia dos alunos, vai tentar motivar os alunos. Então, cabe ao professor, né, na sequência que pode ser vista ali, preparação do conteúdo, ele compartilha essas informações, os alunos passam a ter acesso a elas, né, e trabalham fora da sala de aula. Aí vem um segundo momento, né, um momento em que os verbos aí que se usam são aplicar, avaliar, criar, analisar, praticar, colaboração, autocontrole, tudo isso dentro da sala de aula, né. Então, o aluno recebe o material, né, tem ali uma preparação de aula, e aí o que isso gera, né, o esclarecimento de dúvidas por parte do aluno, né, e o professor também apresenta dúvidas novas, aquela pitadinha, né, que o Marcelo comentou nos slides anteriores, né, o papel do professor como mediador nesse sentido é isso. Então, lança-se dúvidas. Que o assunto arrefece, que vê que o pessoal já está acomodado, né, não tem muita discussão, o professor vai lá e acrescenta uma pitadinha nova, né, alguma coisa para causar essa desacomodação e fazer com que os alunos repensem. E o terceiro momento, pode passar, por favor? Que os verbos são recordar, aplicar, criar, criatividade, que é o quê? O professor vai avaliar e fazer um novo planejamento de todas essas ações, né? E também vai fazer uma revisão de conteúdo. Então, todo esse trabalho é o pós-aula. Então, esse esquema todo que está passado para vocês, né, foi adaptado de Schmitz de 2016. Então, para vocês verem que é um assunto realmente moderno, atual, né, e que a gente pode utilizar nesse momento de aulas remotas. Pode passar, por favor? Bom, como eu disse para vocês, né, a modalidade da sala de aula invertida, ela se pauta em alguns estudos, né? Então, por exemplo, um deles é a teoria da pirâmide de aprendizagem, desenvolvida por Dale. Isso lá em 1946, tá? Então, veja, algo, né, já tão antigo que tá vindo à baila, né, agora com mais força, né? E o que ele faz? Ele faz uma pesquisa sobre a retenção, né, de informação por parte dos alunos. Então, ele estabelece uma relação
o que a gente vai fazer agora, né? Estabelecer aí uma relação entre a pirâmide de aprendizagem e esse método da sala de aula invertida. Pode passar, por favor. Então, veja, esse esqueminha, ele traz para a gente uma coisa muito importante. A diferenciação da aprendizagem quando o aluno está na sala de aula de maneira passiva e quando ele está de maneira ativa, que foram duas palavrinhas que nós utilizamos há pouco, né? Então, no modo passivo, o aluno ele é capaz de definir, de escrever, listar, explicar, fazer algumas demonstrações, aplicar, praticar. Mas, se a gente olhar a pirâmide, a gente estaria aí lá no topo só, ou seja, a gente aprende apenas 10% lendo. Então, a retenção do conhecimento lendo é pouquíssima. Ouvindo, 20%, né? E quando vemos, 30%. Se a gente for mais para a base da pirâmide, onde que exige-se que o aluno analise, projete, crie, ele mesmo tenha capacidade de avaliar, aí nós temos junções, né, de ações, que, ou seja, ver e ouvir já vai para 50%. Ao falarmos e escrevermos simultaneamente, né, a retenção de conhecimento é de 70%. E ao fazermos, colocando a mão na massa, essa retenção vai para 90%. Então, esse foi esse esquema adaptado de Lito, de 2009, né? E a pirâmide aí do Dale, tá? É uma das explicações que fundamenta a utilização da sala de aula invertida. Pode passar, por favor? Então, por meio da pirâmide da aprendizagem, né, a gente considera que a relação do método passivo, como eu disse lá, ela está mais lá no topo da pirâmide, ou seja, com a ideia do que o professor como um transmissor de conhecimento. E a assimilação realmente do conhecimento, ela está mais na base da pirâmide, né? Que é o que a gente acredita que a metodologia aí da sala de aula invertida possa contribuir na aprendizagem. Pode passar, por favor? Segundo um estudo realizado pelo MIT, no ano de 2012, com um grupo de 70 alunos, tá, durante 2 semanas, monitoraram as atividades cerebrais desses alunos, né? E utilizando aí a ideia das metodologias ativas. Bom, o que se percebeu? Que a baixa atividade cerebral está relacionada com a atividade passiva. Então, aquela que a gente mais comumente faz em escola, né? Ou seja, os alunos lá esperando a aula do professor. Então, você vê que o estudo mostra que realmente para a obtenção do conhecimento não é um método muito favorável. E, em contrapartida, né, existe uma alta atividade mental relacionada com as próprias atividades ativas, dentre as quais, né, a metodologia da sala de aula invertida se aplica. Esse estudo aí, né, é baseado em Swasson, de 2010. Então, sobre o que nós tínhamos para falar para vocês de sala de aula invertida, era isso, e eu passo a palavra. Isso. Agora a gente vai conversar... Mariana, fecha o áudio. Volta, Rosa. Mariana está com o áudio aberto. Vai, Rosa. Pode? Ok. Então, agora nós vamos conversar um pouco sobre a segunda metodologia que foi solicitada por vocês no último ATPC, que foi a rotação por estações. Fica uma imagem aí de início, com 4 figuras, que vocês podem observar, que já sinalizam um pouco sobre essa metodologia, não é? Onde no superior esquerdo, o notebook, aí um pouco mais à direita, objetos que podem ser utilizados para experimentos, abaixando, talvez, um jogo, e à sua esquerda, livros, que já nos sugere diferentes técnicas para um aprendizado. Passa para o próximo. Bom, então, para entender melhor sobre como a metodologia de rotação por estações funciona, é importante que você entenda primeiro o que é o ensino híbrido. Já vai um pouco subsidiar
sobre o que vem aí nessa metodologia. Então, vamos ler o conceito, que é um modelo de educação formal que se caracteriza por mesclar dois modos de ensino. O online, em que o aluno aproveita o poder da tecnologia para aprender no seu tempo, e o offline, momento na escola em que o aluno estuda em grupo, com o professor ou colegas, valorizando a interação e o aprendizado coletivo e colaborativo. Então, o que a gente quer ressaltar é que mesmo neste momento remoto, essa metodologia pode ser trabalhada, incentivando os alunos a fazer pesquisas no modo online, através de sites, redes sociais, e em algum momento você, professor, estar com eles no ambiente para discutir, fazer intervenções e contribuições que achar pertinente. Então, sempre mesclando esses dois momentos com ele. Alguns momentos que eles estão distantes, fazendo pesquisa, e vindo com esse material, momento numa sala, não é? Agora, remoto, mais distante, mais junto com você, para fazer as contribuições e as intervenções que você achar pertinente com ele. Próximo, professores e gestores de escolas sabem que existem diversas maneiras de ensinar e aprender determinado conteúdo. Então, diante disso, vem algumas imagens que mostram. Alguns conseguem aprender mais da forma ouvindo, outros escrevendo, anotando aquilo que está sendo discutido, outros lendo gráficos, não é? E mais alguns assistindo vídeos. Então, aqui a gente demonstra somente algumas formas que os alunos podem sistematizar e aprender. E também existem outros. Levando isso em consideração, podemos pensar que o modelo tradicional de ensino é muito bom para atender a alguns estilos de aprendizagem. Então, a gente quer valorizar o ensino tradicional, não é? Mas, e o que fazer para atingir os outros alunos que, da forma tradicional, não conseguem aprender? Deixar para trás? Não. Vamos utilizar outras metodologias, como esta aqui, entre outras, para tentar com que nenhum aluno fique para trás, não é? Que é a rotação por estações. E aí, que diz que a rotação por estações é uma das técnicas do ensino híbrido e baseada em criar diferentes ambientes dentro da sala de aula. Então, dentro da mesma sala de aula são criadas algumas estações, onde cada uma estação vai apresentar uma diferente técnica do mesmo conteúdo que o professor está abordando, formando uma espécie de circuito, permitindo que os estudantes abordem determinado conteúdo de diferentes maneiras. Então, ele vai visualizar aquele mesmo conteúdo de diferentes maneiras, uma visual, outra ouvindo mais, outra colocando a mão na massa, outra fazendo leituras. Então, a proposta é com que ele passe por um circuito onde ele possa ter diferentes técnicas de aprendizagem. Essa metodologia estimula estudantes vamos ver, a discutirem, porque ele consegue ter várias linguagens, se envolverem mais com determinado conteúdo, porque ele passa a ficar mais motivado, e também trabalhar em grupo, porque as estações envolvem os grupos de alunos, né? E aí também eles passam a compartilhar os conhecimentos, aprender com os pares. Então, é uma aula dinâmica, um pouco mais barulhenta, lógico, que os alunos discutem,
movimentada, mas que tende a trazer um ganho no seu aprendizado. Agora eu passo a palavra para o PCNP, Ronaldo. Ok. Então, continuando, né? Essa é uma ideia a ideia da sala por rotação, né? A ideia é que cada grupo rotacione por entre as atividades, algumas online e outras não, para que ele experimente as diferentes formas de aprendizado. Então, como a Rose vinha falando, cada aluno tem um modo de aprender de maneira mais fácil, né? Então, as estações por rotação, sugere-se que a gente coloque várias oportunidades de aprendizado do mesmo conteúdo, como ela já abordou, né? E que uma dessas estações faça uso da tecnologia, seja colocando o computador, seja colocando um tablet, seja colocando o próprio celular, né? Ou fazendo uso de experimentos online, outra faz experimento físico, né? Falando um pouco mais da nossa área de ciência da natureza e matemática, né? A gente pode propor isso, jogos. Então, que monte essas estações onde elas vão abordar o mesmo conteúdo, né? E desenvolver a mesma habilidade, só que com estratégias diferentes, metodologias ali diversas. Entre uma delas, sugere-se que tenha a tecnologia envolvida, ok? E o professor, nessa questão, né, o circuito, ele vai só montar o circuito e vai ficar lá sentado, deixando os alunos circularem? Não, ele vai ser o orientador do grupo, ele vai tirar as dúvidas, ele vai propor caminhos para os alunos, né? Então ele vai circular entre as estações, rodar junto com os grupos, né, ver a dificuldade que cada grupo está tendo em determinada estação ou na outra determinada, ele vai fazer anotações, né, ele está avaliando ali também os alunos, né? Então, lembrando um pouco do nosso outro ATPC, que a gente falou do tipo de avaliação, ele vai estar fazendo as avaliações formativas ali, né? Para depois, no final, ele estar fazendo uma avaliação somativa. Então, ele vai estar propondo desafios para os alunos, propondo caminhos de pesquisas. Ah, professor, eu não estou entendendo isso. Leia tal site, ou no grupo onde estão os livros. Procura em tal capítulo, veja o que está dizendo aí, faça o resumo. Então, assim, ele vai propor caminhos, ele vai estar orientando, ele vai estar mediando essa questão dos circuitos, né? É óbvio que ele vai ter planejado tudo isso, mas durante a aula, o papel dele é de mediar e propor essa tarefa para os alunos. Então, como eu falei, né, eu proponho aqui 4 passos para se realizar essa metodologia. Então, o primeiro passo é planejar. Planejar as atividades que são dadas, né, e junto com o objetivo. Qual é o objetivo que você quer para essa aula, né? Ok, objetivo definido, eu vou planejar essa aula. Depois eu vou pensar em como vai fazer parte do meu planejamento ainda, mas eu vou pensar como que eu vou separar os alunos em grupos. Intencionais ou não? Intencionais é caso eu queira montar grupos colaborativos, ou seja, eu sei que a determinado aluno tem mais facilidade na questão tecnológica e o outro menos. Então, eu vou colocar esse junto para um apoiar o outro. Eu tenho aluno que tem uma leitura boa e o outro ainda está com alguma dificuldade. Então, eu vou propor que esses alunos fiquem junto no mesmo grupo, ou seja, eu vou montar grupos produtivos. Isso é um intencional. Ou não, ou eu posso, numa primeira vez, propor essa atividade e colocar os alunos de maneira aleatória, por sorteio, ou deixar que eles montem os próprios grupos por afinidade, para eu estar ganhando a turma num primeiro momento. Então, depende do quê? Do meu objetivo que eu planejei lá no meu primeiro passo. O terceiro passo é separar os alunos nas estações, né? Então, eu vou separar as estações e vou propor que cada grupo inicie numa estação, depois faça essa rotação, quanto tempo cada aluno vai permanecer em cada estação, quanto tempo eles vão ter para rodar de estação, né? Então, esse é o terceiro passo. E, por fim, e não menos importante, é o quarto passo, que eu vou fazer
uma finalização, um fechamento. Depois que todos os grupos circularam entre todas as estações, eu, professor, vou fazer um fechamento, vou fazer uma amarração, onde eu vou fazer alguns apontamentos, então eu posso fazer com eles diversas coisas, mas é importante que eu faça um fechamento. Então, vamos olhar um passo de cada vez para a gente entender melhor e exemplificar. Então, vamos lá. O primeiro, planejamento. O que tem que conter nesse meu planejamento? O objetivo, quais e quantas estações vão ter nessa minha aula, quais serão as atividades que eu vou propor em cada uma delas, né? Lembre-se de pensar em atividades para diferentes estilos de aprendizagem, então eu tenho que propor vídeo, eu tenho que propor leitura de texto, eu tenho que propor confecção de algum objeto, eu tenho que propor um experimento online, um experimento físico, então diversificar essas estações. Os recursos que eu vou precisar para cada uma das estações, para cada uma delas, o tempo para cada grupo permanecer nas estações, como será a divisão de grupos, tempo necessário e como que vai ser feito o fechamento dessa aula. E a avaliação, né? Eu já deixei a dica para a gente fazer as avaliações formativas e depois fazer, no final de todo o processo, a avaliação somativa. Quem tiver com dúvida nesses dois estilos de avaliação, dá uma olhada no nosso material de ATPC, que a gente já abordou essa questão de avaliação, ok? Então, esses são os passos aí para o planejamento. E a separação, né, que é o segundo passo? Depende muito do objetivo, mas é uma grande oportunidade de montar grupos produtivos, onde cada aluno auxilie o outro com as suas habilidades mais desenvolvidas. Nada impede que em um grupo, no primeiro momento, seja feita uma escolha aleatória ou por afinidade para conquistar os alunos. Não é aconselhável grupos com mais de 6 integrantes, tanto pelo espaço físico das salas de aula, como pela produtividade. Então, se eu montar grupos muito grandes, perde-se a produtividade, a circulação entre as estações ficam ruins, a comunicação dentro da estação fica complicada também. Então, entre 5 e, no máximo, 6 integrantes é o ideal, né? A gente sabe que a gente tem sala com 30, sala com 35, dependendo do fundamento aí, ou médio do segmento, ou médio ou fundamental. Então, assim, o ideal é, assim, grupos de 5, tá? Também a gente pode propor esse trabalho em laboratórios, as escolas que constam com espaço de laboratório, dá para a gente montar as estações também. Então, assim, é bem legal, mas tem que ser tudo bem planejado. Separe os alunos nas estações. Na aula, divida os alunos em 5 grupos, cada um com uma atividade diferente. O tempo para cada uma das atividades irá variar de acordo com o seu planejamento, né? Então, por exemplo, se eu fiz 5 estações, 5 grupos, a estação 1 eu vou propor uma leitura de textos variados sobre o tema de redação que escolher. Na estação 2, vídeos variados sobre temas para que os alunos possam buscar argumentos fortes e fracos. Na terceira, análise dos argumentos levantados em grupo. Na quarta, análise dos dados e infográficos. E na quinta, projeto de textos, discussão em grupo e formação de esboço. Então, vejam, eu montei sobre o mesmo tema 5 estações com técnicas diferentes, com metodologias diferentes, né? Aí eu coloco uma observação ainda. Para os vídeos, imagens e textos, você pode usar diferentes ambientes virtuais de aprendizagem. Então, a gente tem inúmeros ambientes de aprendizagem, né? A gente pode usar YouTube, a gente pode usar salas virtuais, a gente pode usar os simuladores virtuais, a gente tem inúmeros, então você pode fazer uso, né? Eu posso colocar fones de ouvido e reproduzir no notebook um vídeo, por exemplo. Então, assim, vai da disponibilidade, vai do material que o professor tem, que a escola oferece. Então, tudo isso, né, tem que ser levado em consideração, mas aí eu deixo isso como sugestão. E aqui é o quarto, tá 3 ali, mas é o quarto, que é o fechamento, né? Por fim, é importante, ao final da aula, fazer um fechamento sobre o tema que foi abordado em sala, seja com um debate, com uma lição de casa ou com uma fala expositiva. Esse fechamento serve para enfatizar todo o conhecimento produzido pela aula e sistematizar os aspectos mais importantes. Então, você vai propor um debate
entre aquilo que eles sentiram, aquilo que a percepção deles nas estações, ou se não der tempo para fazer um debate ainda, ficou apertado o tempo, então eu proponho que eles façam um relatório em casa, como uma lição de casa, e traga na próxima aula, e na próxima aula eu faço o debate, né? Ou eu, professor, posso fazer uma amarração, fazendo uma exposição, trazendo uma exposição para resumir e fechar aquilo que foi abordado, né? Inúmeras possibilidades, né? Eu só não posso deixar solto isso, né? Deixar fragmentado, eu tenho que fazer esse fechamento. Então, posto isso, né? Uma reflexão. Essa atividade é bem desafiadora, pois demanda um bom planejamento por parte do professor, mas ao mesmo tempo é encantadora, pois no decorrer da atividade é possível perceber o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. Então, ela é difícil? Ela é trabalhosa? Depende de um bom planejamento, depende de eu planejar bem. Quanto mais eu planejar, melhor vai ser o meu desenvolvimento? Sim. Mas o prazer disso tudo vai ser recompensado pelo envolvimento dos alunos. Por que eu afirmo que eles vão estar se envolvendo? Porque a gente vai estar mexendo com diversos meios de aprendizagem. Então, aquilo que ele tem mais habilidade, aquilo que ele tem mais afinidade, vai trazer o conteúdo para ele, né? Então, eu tenho alunos que gostam de mexer na parte tecnológica, que se envolvem. Eu tenho alunos que gostam da leitura. Eu tenho aquele aluno que se ele não mexer, que se ele não apalpar, que se ele não manusear, ele não memoriza. Então, eu vou estar dando essa possibilidade também, né? Eu tenho aquele aluno que só de ouvir, ele já grava. Eu até fico bravo, porque eu falo, pô, você não copiou o que eu falei, mas aí chega lá, quando eu proponho algum teste para ele, ele se dá super bem. E aí você fica, poxa, como é que foi? Só de ouvir, ele já pegou, já entendeu, ele já está lá memorizado, ele já guardou. Entendeu? Então, a gente vai estar estimulando esses diversos tipos de aprendizagem. Então, por isso que eu afirmo que vai ser prazeroso, porque você vai ver os alunos se envolvendo, os alunos debatendo, os alunos conversando, né? Então, como a Rose até falou, é um pouco barulhenta, é barulhento, mas você vai estar ali no meio deles, vai estar propondo desafios, vai estar propondo caminhos, né? É bem legal isso, essa proposta de sala e estações, né? Então, como você pode perceber, a rotação por estações é muito importante, principalmente para trabalhar os diferentes tipos de aprendizagem em sala de aula. Portanto, deixo 2 autores que abordam este tema para estudos futuros. Então, a gente está falando dos tipos de aprendizado, né? Uns são mais sinestésicos, outros são mais palpáveis, outros são mais por leitura. Então, da onde que eu tirei isso? Eu estou inventando? Não estou inventando. Eu busquei 2 autores. Então, dentro desses 2 autores, vocês podem ler e ter mais detalhes sobre isso que eu estou falando. Então, é a teoria de VAR, né? Que ela vem do visual, auditivo, escrita e sinestésico, né? Desse autor. E a teoria de Kolbe, que ela é bem parecida com a de VAR, só que a teoria de Kolbe é voltada um pouco mais para o aprendizado do adulto, mas a gente pode fazer uma adaptação para a questão do jovem, para a questão até da criança, né? Então, é muito legal essas 2 teorias, a gente consegue visualizar muitos alunos nossos, né? Então, conforme vocês vão lendo, vocês já vão pensando aí nos alunos que vocês têm. Putz, é mesmo, tal aluno me deu essa resposta aquele dia, aprendeu daquela forma. Então, assim, é bem legal na leitura, a gente vai identificando os nossos alunos aí. Então, aí fica aí, não dá tempo de a gente abordar isso, mas fica aí para uma leitura para vocês, ok? São textos que estão disponíveis, né? Então, bem fácil acesso para estudos, né? Também deixo aí mais alguns sites e alguns links de sugestões para aprofundar os estudos, aqui mais voltada para a questão das metodologias ativas, né? Ele vai trazer todas as outras metodologias e técnicas sugeridas dentro da metodologia ativa, né, dentro do ensino híbrido. A gente aqui está abordando 2, que foram as 2 mais citadas na última ATPC, né? Mas aqui são alguns sites que trabalham um pouco mais aprofundada, outras técnicas e mais essas 2 que a gente está trazendo para vocês,
ok? Mas aí futuramente vocês podem estar consultando, né? Esse CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ele traz bastante vídeos, né? Para quem é mais sinestésico, quem gosta mais de ver vídeo, ele traz toda essa teoria em vídeos, então são vários vídeos, né? O Imagine Educação é mais voltado na questão textual, mas os dois trazem os mesmos estilos aí, a mesma coisa que a gente está falando. Mas, então, fica aí para vocês estarem consultando futuramente. Agora, eu passo a palavra para o PCNP Gerson. Obrigado. Então, pessoal, já nos encaminhando para a finalização do nosso trabalho de hoje, nós vamos fazer uma sistematização do que foi abordado nesses 2 últimos ATPCs, né? Dado o tamanho dos conteúdos que precisavam ser abordados para tratar as metodologias ativas, não dava para colocar tudo num único ATPC. Então, pode passar, por favor, o próximo. No ATPC da semana passada, do dia 2 de julho, nós iniciamos falando sobre a contextualização das metodologias ativas. Então, o que nós abordamos nessa contextualização? Para algumas pessoas que já trabalham, que têm família com as tecnologias da informação e da comunicação, muitos termos que abordamos nesses 2 dias de ATPC já estão bem consolidados, já estão bem familiarizados, né? Porém, nós precisávamos fazer uma contextualização para aqueles profissionais que ainda estão iniciando, né? Apesar de ser um tema que está já há alguns anos sendo cogitado muito na nossa rede, então seria necessária essa contextualização para entendermos o porquê que estamos trabalhando com metodologias ativas da educação, né? Então, a primeira coisa foi colocar naquela contextualização os propósitos da educação, que antes e hoje não mudaram, é a formação integral do ser. Aí a gente apresentou um panorama atual, né, o cenário atual que nós nos encontramos enquanto profissionais, e os alunos se encontram, né, nesse período de transição de uma educação que era tradicional para dessa realidade atual que vivenciamos e assim, acelerada, vamos colocar dessa forma, pelo fenômeno do distanciamento social, no qual nós tivemos que lançar mão realmente dessas tecnologias, dessas ferramentas, né, dessas metodologias ativas, para poder tentar uma forma de comunicação ativa, né, e que fizesse resultado no trabalho da educação, né, surtisse resultado lá na aprendizagem dos alunos. Então, falamos do cenário atual e colocamos aí a necessidade que os profissionais da educação tiveram de se reinventar. Finalizamos essa parte de contextualização falando sobre a educação 4.0, né, que foi toda essa contextualização, toda essa linha do tempo, culminando nessa fala lá em educação 4.0, que a metodologias ativas está aí contemplando, né, esse período. Passamos para uma atividade com o Mentimeter na semana passada, né? Vai ressaltar aqui que o Mentimeter foi usado apenas como uma ferramenta para fazer os levantamentos prévios com os profissionais que estavam assistindo à ATPC, né? Para saber se o nível de conhecimentos referentes às metodologias ativas. E também, naquele mesmo ATPC, nós disponibilizamos para vocês links dos tutoriais para a utilização do Mentimeter, né? Que foi uma solicitação de vocês quando apresentamos esta ferramenta no ATPC anterior, né, aquele, né, do dia 2. Então, basicamente, a primeira etapa dessa formação sobre metodologias ativas se concluiu com esses 3 tópicos aí fundamentais. Já no dia de hoje, né, concluindo a nossa sistematização, nós tivemos o quê? Essa devolutiva dos levantamentos que nós realizamos junto a vocês. Então, essa devolutiva nos permitiu traçar a estratégia do que seria abordado no dia de hoje. Qual foi a nossa opção de escolha? Né? Assim, foi as questões que foram sinalizadas
pelo quiz, né? O resultado do quiz permitiu que a gente observasse quais eram as questões que necessitariam um aprofundamento e a solicitação de vocês, né? Dos conteúdos de metodologias ativas que vocês queriam aprofundar. Então, continuando, nós tivemos aí, dessa forma, a gamificação com a do pessoal da Dragon Learn. Falamos também da outra metodologia ativa, que é a... Por favor, acho que... aqui não está fora. A outra metodologia, que é a sala de aula invertida. E, na sequência, falamos, para finalizar, a rotação por estações de aprendizagem. Então, essa sistematização se faz necessária para nós entendermos que o conteúdo ele foi dividido em dois momentos. Um momento no qual o foco principal foi o levantamento do que seria abordado e, hoje, a finalização deste assunto. Claro, ele não encerra aqui. Existe muito mais outras coisas para serem abordadas, mas, dado o nosso tempo limitado, nós vamos tentar focar naquilo que foi o foco, né, aliás, que foi o principal dentro dos levantamentos. Próximo slide, por favor. Aí nós temos as referências que foram abordadas para o dia de hoje, né? Continuando. E agora tem aquele momento no qual vocês acessam o formulário para responder referentes aos assuntos abordados no dia de hoje, né? Vocês têm aí, são duas opções. A primeira opção pode ser por meio do link, que basta digitar este link curto aqui na barra de endereço do computador, ou para aqueles que têm o leitor de QR Code, direcionando o leitor para este código aqui, né, o QR Code, você consegue também acessar o formulário. Você pode optar por um desses dois caminhos. Fique à vontade para responder e dar a sua colaboração no que diz respeito ao nosso aprimoramento do trabalho para as próximas TPCs. Próximo slide, por favor. Nós temos agora aí também os nossos contatos, como tradicionalmente a gente sempre deixa no final da apresentação. Os PCNPs que participaram desta formação de hoje. Esses contatos, eles vão permitir que vocês façam parte dos grupos de WhatsApp que existem, né? Entre em contato com o PCNP referente ao disciplina, e ele pode dar maiores orientações. Bom, da minha parte era isso. Eu passo a palavra e agradeço a todos pela atenção. Tá bom, pessoal, né? Também agradeço aí a participação de todos, e eu acho que tomara que tenha ficado claro para vocês que as metodologias ativas que estamos apresentando, elas não se encerram em si próprias, né? Existe até aí uma interface entre elas. Se vocês perceberem, né, a rotação por estações, ela pode ser um complemento da sala de aula invertida. A partir do momento que o professor propôs atividades de pesquisa para os alunos, quando eles trouxerem os assuntos para a sala de aula, pode-se utilizar, né, a rotação por estações para dar continuidade. A Dragon Learn, por exemplo, pode ser uma das estações, né, e assim sucessivamente. Então é isso, espero que a nossa TPC de hoje tenha sido proveitosa. Até a próxima. Até. Até, fiquem com Deus. Boa semana. Até, obrigado a todos. Boa semana para todo mundo. Até, tchau, tchau. Bom trabalho para todo mundo.